Certa vez, um poeta disse, vendo os dias que são maus, ele disse assim: sobre Apocalipse eu quero descrever, falando no mundo com os seus sinais para a vinda de Cristo, os dias finais, ninguém adivinha que dia vai ser. O mundo não sabe, precisa saber, o tempo está próximo, tudo irá mudar. A qualquer momento Cristo vai voltar, levar a sua igreja e deixar os perdidos, levar para os céus, somente escolhidos, são sinais dos céus, da terra e do mar. Estamos vendo esses sinais, meus amados irmãos, que nós possamos estar a cada dia nos voltando para o nosso Deus. Amém? Eu quero convidar os amados irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 1, e acompanhe a leitura do verso 1 ao 4. Apocalipse, capítulo 1, versos do 1 ao 4. Ao encontrar, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Todos encontraram, amém? Assim diz a palavra do nosso Deus. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acha diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Que Deus assim esteja aplicando a sua palavra em nossos corações. Amados irmãos, ainda de pé, eu quero convidar o pastor para que, junto com a igreja, intue o hino 7, Glória à Trindade. Graças a Deus, irmãos. Louvemos o nome do Senhor. Meu Criador, dos altos céus, Senhor, eu quero honrar, aceita a adoração, que a voz e o coração te vem, bondoso Pai, aqui prestar. A ti, Emanuel, por teu amor fiel, rendo eu louvor. Do céu trouxeste a luz, por me sofreste. Bendito sejas, pois, meu Redentor. A ti, Consolador, divino preceptor, eu louvarei. Com teu poder sem par, ó, vem me iluminar, e assim ao teu fulgor eu brilharei. Amém. Amém. Glória a Deus. Quero convidar nesse momento o presbítero André
se coloque de pé e nos eleva a Deus em uma oração de adoração. Oremos com o presbítero. Senhor Deus e Pai, continuamos na Tua presença, ó Deus, queremos Te louvar pelo dia de hoje, um dia separado, totalmente à Tua adoração, ó Deus. Por isso que cada um, ó Pai, que saiu de sua casa, saiu com só intuito, ó Deus, de Te louvar e engrandecer o Teu nome. E assim estamos nós aqui, ó Deus. Queremos Te pedir, ó Deus, que Tu receba o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Quero convidar o pastor para compartilhar comigo a liturgia. Os irmãos podem sentar, por favor? Abram, por favor, para o momento de confissão, a palavra de Deus. Salmo 51, do versículo de 1 ao versículo 4, para um reconhecimento, então, de pecados. A palavra de Deus diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Nesse momento, então, queridos, nós temos a oportunidade ímpar da parte do nosso Deus, quando Ele, através de sua palavra, então nos convida a prostrarmos diante do Senhor, do Deus que é santo, do Deus que nenhuma variação de mudança há nele, mas também um Deus justo, que precisa punir o pecado, mas um Deus também, queridos, que enviou seu Filho, mediante o qual nós temos a nossa redenção, nós temos a purificação dos nossos pecados. Nesse momento, queridos, você que reconhece que é pecador, você que reconhece, então, que precisa, mais uma vez, do perdão do Senhor, convido os irmãos a se colocarem de joelhos e assim fazer sua oração silenciosamente. Em alguns instantes, eu queria convidar nosso irmão, o diácono Armando, para que possa quebrar o silêncio e assim agradecer a Deus pelo perdão alcançado em Cristo Jesus. Os que puderem, fiquem de joelhos, façam sua oração silenciosamente. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos, ó Deus, te agradecer e te pedir, ó Deus, perdão, ó Deus, pelo nosso pecado. Te pedir, ó Deus, que o Senhor, Deus, esta noite, ó Deus, esteja nos iluminando, ó Deus, através da Tua palavra, ó Deus, que vai ser pregada pelo Teu servo, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada irmão, ó Deus, que está aqui presente, ó Deus. E abençoa também os que estão por vir, Senhor, e os que não puderam, Deus, vir. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, este culto que está sendo feito para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoa o dirigente, ó Deus, pastor, ó Deus, ser com ele, ó Deus, ilumina para que ele possa, ó Deus, estar conduzindo, ó Deus, a cada dia o teu rebanho, ó Deus, que assim tu confiaste a ele, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa o pregador da noite, Senhor. Que ele seja, ó Deus, iluminado pelo Espírito Santo. Que o Senhor possa, ó Deus, a cada dia, ó Deus, estar abençoando ele e ensinando, ó Deus, a tua palavra, ó Deus, que é fiel e justa. Tua palavra, ó Deus, que nunca caiu por terra, Senhor, e nunca cairá. Por isso, ó Deus, nós te adoramos, ó Deus, te pedimos. Abençoa, ó Deus, cada irmão, ó Deus, que vai participar, Senhor, deste culto, ó Deus. Tenha de misericórdia, ó Deus, de cada um de nós. Tudo isso, ó Deus, nós te pedimos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, após então confessarmos nossos pecados, após agradecermos em nossa oração, nós podemos louvar o nome do Senhor. Ele trouxe então de volta para a gente a alegria da salvação. Por isso, nesse momento, eu quero pedir ao presbítero Eliseu que possa entoar um cântico, agora agradecendo ao Senhor pelo perdão alcançado que temos em Cristo Jesus. Amém.
Graça e paz, queridos. Vou cantar um cântico bem conhecido, né? Espero que vocês estejam louvando o nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Amém? Eu quero convidar os amados a ficar de pé para nós estarmos louvando com mais intensidade. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Vamos cantar, aleluia.
nações se embraveceram e os reinos se moveram. Mas ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Amém. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Deus continua abençoando o nosso louvor. Meus amados irmãos, quero convidar os amados a estar abrindo suas Bíblias mais uma vez, em Ezequiel capítulo 26. Vamos ler todo o capítulo, vou alternar com o pastor e o pastor com a igreja. Ezequiel capítulo 26. Todos encontraram, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: num 10º ano, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém, bem feito, está quebrada a porta dos povos, abriu-se para mim, eu me tornarei rico, agora que ela está assolada. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro e deitarão abaixo as suas torres, e eu varrerei o seu pó e farei dela penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro de redes, porque eu anunciei, diz o Senhor Deus, e ela servirá de despojo para as nações. Suas filhas que estão no continente serão mortas à espada, e saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei da Babilônia, desde o norte, o rei dos reis, com cavalos, carros e cavaleiros, e com multidão de muitos povos. As tuas filhas que estão no continente, ele as matará à espada, levantará baluarte contra ti levantará terrapleno e em telhado de paveses. Disporá o seu ariete contra os teus muros, e com os seus ferros deitará abaixo as tuas torres. Pela multidão de seus cavalos te cobrirá de pó, os teus muros tremerão com o estrondo dos cavaleiros, das carretas e dos carros, quando ele entrar pelas tuas portas, como pelas entradas de uma cidade em que se fez brecha. Com as unhas dos seus cavalos socará todas as tuas ruas, ao teu povo matará a espada, e as tuas fortes colunas cairão por terra. Roubarão as tuas riquezas, saquearão as tuas mercadorias, derribarão os teus muros e arrasarão as tuas casas preciosas, as tuas pedras, as tuas madeiras e o teu pó lançarão no meio das águas. Farei cessar o arruído das tuas cantigas, e já não ouvirá o som das tuas harpas. Farei de ti uma penha descalvada, virás a ser um enxugadouro de redes, jamais serás edificada, porque eu, o Senhor, o falei, disse o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus a Tiro: não tremerão as terras do mar com o estrondo da tua queda, quanto gemerem os transpassados, quanto se fez espantosa matança no meio de ti. Todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, tirarão de si os seus mantos e despirão as suas vestes bordadas. De tremores se vestirão, assentar-se-ão na terra e estremecerão a cada momento, e por tua causa pasmarão. Levantarão lamentações sobre ti, e te dirão: como perecestes, ó bem povoada, afamada cidade, que foste forte no mar, tu e os teus moradores, que atemorizaste a todos os teus visitantes. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda, as ilhas que estão no mar, turbar-se-ão com a tua saída. Porque assim diz o Senhor Deus:
quando eu te fizer cidade assolada, como as cidades que não se habitam, quando eu fizer vir sobre ti as ondas do mar e as muitas águas te cobrirem. Então te farei descer com os que descem à cova, ao povo antigo, e te farei habitar nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem à cova, para que não sejam habitadas. E criarei coisas gloriosas na terra dos viventes. Farei de ti um grande espanto, e já não serás. Quando te buscarem, jamais serás achada, diz o Senhor Deus. Que Deus continue tendo de misericórdia de cada um de nós. Amém? Nesse momento eu quero convidar para os louvores, no primeiro cântico, as filhas do rei. Rapaz, irmãos, quero deixar para os irmãos o Salmo 62. Somente em Deus, a minha alma espero silenciosa. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. E o meu alto refúgio, não serei muito abalada. Tudo que eu tenho a te ofertar
Para esse segundo cântico, quero nos convidar ao PH. Você que trouxe seu dízimo e sua oferta, venha depositar na decorrência do cântico. Você que está nos visitando, não se sinta constrangido, que isso é uma prática comum de nossa igreja. Isso. Quero convidar você mais uma vez a ficar de pé para que estejamos louvando juntos com o PH. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo ao amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Se foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele eu ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Pode sentar. Nesse momento, eu quero convidar a nossa irmã Rosiane, que ela se coloque de pé e ore em favor do nosso pastor, sua vida, ministério, sua família e pelo grupo Louvor. Oremos com a irmã. Oremos. Soberano Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, ó Pai, pelo privilégio, ó Deus, de podermos render graças ao teu nome, de entoarmos louvores a ti, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar nas mãos do Senhor, Pai, cada pessoa, Deus, que se dispõe a estar trabalhando na tua obra, ó Deus, as irmãs do Ministério de Louvor, ó Deus, os irmãos, ó Pai, que eles venham, ó Deus, a cada dia dar o melhor de si para a tua obra, ó Deus, para que o teu nome venha a ser glorificado através dessas vidas, meu
Deus, fortalece-os, ó Deus. Dá a eles força, ó Deus, para que eles se mantenham firmes, ó Deus, para cumprir o teu propósito aqui na terra, ó Amém. Deus. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesse momento, ó Deus, pela vida do nosso pastor, ó Deus, não só dele, ó Pai, mas da sua esposa, das suas filhas, ó Deus. O Senhor possa, ó Pai, estar derramando bênçãos sem medida sobre a vida deles, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, venha ter misericórdia deles, ó Deus. O Senhor venha estar sondando os seus corações, ó Pai, vendo, ó Deus, as suas necessidades, ouvindo, ó Pai, os seus clamores, ó Deus. Somente o Senhor, ó Pai, conhece o que os teus servos estão precisando, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, ajuda, ó Deus, o pastor, ó Pai, para estar cuidando, ó Deus, das suas ovelhas, ó Deus. E também, ó Deus, eu peço por nós, ó Pai, que venhamos, ó Deus, a dar as mãos ao pastor para colocar a tua obra para frente, ó Deus, pois a obra não é apenas dele, ó Deus, e nossa também, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor também, ó Deus, abençoe os irmãos, ó Deus, que aqui estão, ó Deus, e vem estar preparando, ó Pai, cada um de nós, ó Deus, para ouvir a tua palavra através do teu servo, ó Amém, Deus. Desde já eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar o nosso irmão, o diácono Hélio, que vem aqui na frente orar e consagrar os dízimos e as ofertas. Uma vez consagrados, só serão usados na obra do Senhor. Amém. Quero convidar as crianças. Quero convidar o nosso irmão, o presbítero Erlânio, que ele se coloque de pé e ore em favor das crianças, bem como de sua professora também, hoje a irmã Rosiane. Oremos. Senhor, nosso Deus, nós primeiramente queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia que assim o Senhor nos concedeu, por tua graça, bondade e misericórdia para conosco, por teu cuidado, por teu sustento, e suplicar a Ti, em nome de Cristo Jesus, pela vida de cada um desses pequeninos, Senhor, que aqui estão, que o Senhor, através dos seus pais, esteja instruindo a cada um deles, Senhor, a Tua palavra, Senhor, possa chegar aos seus corações, que a Tua palavra possa também ali ser implantada nos seus corações, para que quando eles vierem a ter idade e razão, não venha se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Pedimos também, Senhor, Teu auxílio para a professora que estará assim com eles nessa noite, Senhor, trazendo um pouco da Tua palavra, Senhor, alimentando eles, Senhor, com a Tua palavra que é a verdade, Senhor. Capacite a cada dia, Senhor, e nos prepara, Senhor, para logo mais a exposição da Tua palavra. Prepara as nossas mentes, os nossos ouvidos e os nossos corações, para que assim nós possamos compreender tão somente aquilo que o Senhor já preparou de antemão para que nós ouvíssemos nessa noite. Fica conosco, é o que nós te oramos, já agradecido por tudo. Amém. Amém. Meus irmãos, como foi anunciado então, nós ouviremos então a pregação da palavra através do presbítero Alexandre, o diretor do Colégio 15, também o atual presidente do nosso sínodo e também o servo de Deus. Então, o presbítero já conhece bastante, a igreja já conhece também muito do nosso presbítero, já esteve aqui em nossa igreja em outras ocasiões, então hoje nós vamos ouvir nosso
a pregação da palavra através do presbítero Alexandre. Que Deus o use poderosamente, que o nosso coração seja alcançado, que a gente tenha disposição da parte do Espírito Santo para colocar em prática tudo que Deus nos pedirá através de sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Correu todo mundo, foi? Irmãos, é uma alegria grande poder estar de volta aqui com vocês. Não é? Hoje eu vim escoltado. O diácono Jadelso, Xandinho, que é o meu filho, e Daniel. Pode ficar de pé aí. Ei, Daniel está ali. Daniel pequenininho, é o caçula. Beleza. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 14. Atos 14 narra aqui uma boa parte da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Atos 14, a partir do verso 1, diz assim: Em Icônio, Paulo e Barnabé também foram à sinagoga judaica e falaram de tal modo que muitos creram, tanto judeus como gentios. Alguns dos judeus que não creram, porém, incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. Ainda assim, os apóstolos passaram bastante tempo ali, falando corajosamente da graça do Senhor, que confirmava a mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas. Com isso, o povo da cidade ficou dividido. Alguns tomaram partido dos judeus e outros dos apóstolos. Então, um grupo de gentios, judeus e seus líderes resolveram atacá-los e apedrejá-los. Quando os apóstolos souberam disso, fugiram para a região da Licaônia, para as cidades de Listra e Derbe e seus arredores. E ali anunciaram as boas novas. Entretanto, estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o nascimento, portanto nunca tinha andado. Estava sentado e ouvia Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levanta-te. O homem se levantou de um salto e começou a andar. A multidão, vendo o que Paulo havia feito, gritou no dialeto do local: Os deuses vieram até nós em forma de homens. Concluíram que Barnabé era o deus grego Zeus e Paulo o deus Hermes, pois era ele quem proclamava a mensagem. O sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da cidade, trouxe touros e coroas de flores e até as portas da cidade, pois a multidão queria oferecer sacrifício aos apóstolos. Quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo, gritando: Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Viemos lhes anunciar as boas novas para que abandonem estas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto neles há. No passado, ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca as deixou sem evidência da sua existência e da sua bondade. Ele lhes concede chuva e boa colheita, e também alimento e um coração alegre. Apesar dessas palavras, Paulo e Barnabé tiveram dificuldade para impedir que o povo lhes oferecesse sacrifícios. Então,
alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e instigaram a multidão. Apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. No entanto, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou novamente na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, onde fortaleceram os discípulos. Eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por muito sofrimento até entrar no reino de Deus. Até o verso 22. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós estamos diante da Tua palavra e não nos resta opções a não ser obedecer ou desobedecer. Por isso nós queremos Te pedir graça, poder do alto para obedecê-la. Que o Senhor nos dispa de qualquer sentimento de soberba, de vanglória, que o Senhor nos dê um espírito de humildade, de mansidão e submissão à Tua palavra. Fala conosco nesta noite, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui é a primeira viagem missionária de Paulo. Não diz quanto tempo, quando não diz quanto tempo eu tenho que falar, eu normalmente falo só 1h30, 2 horas, certo? Mania de professor, né, Cláudio? A gente começa a falar e esquece das coisas. Depois da conversão de Paulo, ele passa um tempo em Antioquia da Síria, cerca de 10 anos, aprendendo as coisas e tudo mais. Depois ele é enviado pela igreja de Antioquia da Síria para a sua primeira viagem missionária. E esse texto que nós lemos é exatamente parte dessa viagem missionária. A primeira parte, ele sai então de Antioquia da Síria e ele vai para a ilha de Chipre e depois em Derbe, na Panfilha. Isso você vai ver aqui no capítulo 13. Depois disso, ele então sai do litoral, que essa é a parte litorânea, e aí ele entra na Antioquia da Psídia. Veja, ele saiu de Antioquia da Síria, onde estava a igreja, e agora ele chega a Antioquia da Psídia, tá certo? Ali na fronteira da Galácia, tá certo? E por fim ele entra no interior da Galácia, não é? Que é exatamente essa parte da descrição que nós lemos aqui, Icônio, Listra e Derbe, tá certo? E a quarta parte da viagem, a gente não leu, é quando ele sai daqui, pega voltando, revisitando as igrejas que ele já havia passado, e depois ele vai em Jerusalém e volta para Antioquia da Síria para dar um relatório da sua viagem missionária. Então, Icônio era mais ou menos o início, né? Se tirar Chipre, Icônio era o início da viagem missionária, a primeira viagem missionária de Paulo. Lucas, aqui em Atos, ele não fala como é que o Espírito de Deus guiou Paulo e Barnabé nesta direção, mas o fato é que eles então seguiram por esse caminho. Quando a gente lê Atos 13, 50 a 52, diz assim: então os judeus, instigando as mulheres religiosas, eles já saindo da parte da primeira viagem missionária, que é exatamente da Chipre, né, e ele vai para lá, ele diz assim: então os judeus, instigando as mulheres religiosas, influentes e as autoridades das cidades, provocaram uma multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dali. Eles, porém, sacudiram o pó dos pés em sinal de reprovação e foram à cidade de Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Veja que toda a viagem missionária, quando a gente leu aqui o texto, você via perseguição.
E eles já vinham de parte da viagem, onde também havia perseguição. Diz que o pessoal se juntou para persegui-lo. Mas veja qual é a reação dos apóstolos, né? Porque aqui ele trata como apóstolo, tanto Paulo quanto Barnabé. Ele diz assim, o verso 52 de Atos 13: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Queridos, a primeira coisa que a gente pode tirar aqui dessa lição é que Paulo estava exatamente no centro da vontade de Deus, fazendo exatamente aquilo que Deus queria que ele fizesse. Mesmo assim, perseguição, sofrimento e apedrejamento aconteceu. E quando você traz para o seu dia a dia, para a sua vida, você percebe que não é muito diferente. Quando você tem que dar testemunho de Jesus com a sua vida, quando você tem que pregar o Evangelho, você normalmente é perseguido. Normalmente olham para você assim de lado. Mas estes homens, e eu espero que também nós, não se importavam com a perseguição, estavam nem aí. Saíram fugidos lá de Chipre, mas o que é que eles dizem? Diz o texto, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Isso a gente chama de estabilidade emocional. Tem gente que se apavora com tudo, se desespera. Hoje está muito na moda, né? Diz que a invenção, a maior e melhor invenção do século XX e entrou pelo século XXI é o Rivotril, é o tarja preta. E se o seu médico mandou você usar, como é, Gardenal, antigamente era Gardenal, né? Ampliquitil, Rivotril, seja lá o que for, use, porque isso te ajuda. Mas isso é decorrência exatamente de uma certa instabilidade emocional. Essa semana eu conversava com o pai e o filho dele foi para a escola e passou mal. E aí foi na enfermaria, a enfermeira mediu pressão, viu, está tudo bem, perguntou se estava alimentado, disse que estava, ficou um pouquinho, aí brincou com ele ficou bom. Voltou para a aula, tudo tranquilo, tudo sem problemas. Acabou a aula, 12h30, saiu, pegou o ônibus, né, que ele não mora aqui na cidade. Dentro do ônibus começou a passar mal, vomitar, desmaiou, corre com o menino, leva para o hospital, não sei o que, faz tomografia, não tem nada. Aí a conclusão, crise de ansiedade. Porque no outro dia ia ter prova. Quando a gente... E se você olhar para hoje, para a população, e aqui às vezes não é muito, porque é uma cidade do interior, mais sossegada, mais tranquila, mas nos grandes centros, é o que você vê. Gente nesta condição, emocionalmente abaladas, qualquer coisa mexe e desestrutura. Então, Paulo estava lá com Barnabé, pregando o Evangelho, fazendo a vontade de Deus, perseguidos por conta disso, mas o texto diz, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Eles estavam fazendo a obra e as portas do inferno não iam poder impedi-los. Aí eles então saem nessa condição, não é? Perseguidos lá, mas cheios de alegria do Espírito, ele chega a Icônio. E aí começa o texto que nós lemos. Eles chegam em Icônio, vão para a sinagoga, era comum Paulo, ele primeiro pregava aos judeus, né, que já entendiam a palavra. Se você vai ver, Paulo, toda vez que chega numa cidade, ele vai na sinagoga. Quando não tem sinagoga é que é diferente. Por exemplo, em Filipe, ele foi para a beira do rio, porque lá não tinha sinagoga. Mas
normalmente a cidade tinha sinagoga, ele ia para a sinagoga e ensinar os judeus acerca de Jesus, e depois é que ele ia para os gentios. Então aqui não foi diferente em Icônio. Ele foi para a sinagoga, pregou o evangelho lá, mostrou Jesus Cristo, que aquele era o Cristo, o Messias prometido por Deus. Muitos se converteram, outros não se converteram, ficaram com inveja e começaram então a uma perseguição. E a gente precisa entender alguns detalhes aqui. Icônio era uma cidade eminentemente grega. Quando Roma conquistava uma cidade, antes de conquistar, ele mandava os seus emissários: você tem 2 caminhos, ou vocês se rendem, se vocês fizerem isso, não vai ter guerra, vocês continuam a vida de vocês, tranquila, vocês só vão pagar impostos para a gente, quando a gente precisar de homens, vocês vão mandar alguns para compor o exército, e vocês ficam a vida de vocês tranquila. Se vocês resolverem não se entregar, aí a gente vai com tudo, destrói tudo, mata tudo e acaba-se tudo. E no caso de Icônio, não, tranquilo, a gente não quer confusão, a gente não vai se meter nesse negócio, perfeitamente, está tranquilo, a gente paga o imposto, a gente resolve isso numa tranquilidade. E Icônio, então, ela mantém as suas características, não é uma cidade eminentemente grega, e ela mantém essas características, e ela resolve pagar um pouco mais de imposto a Roma, para que ela tivesse um governo próprio dos gregos. Isso significa, queridos, que em Icônio, vamos dizer assim, a lei romana não interferia, era a lei grega. O governo era grego, o tribunal era grego. Então, quando Paulo chega lá para pregar, vocês precisam entender isso. Paulo era cidadão romano. Quando ele foi preso em Jerusalém, que o negócio ficou feio lá, que deram um pau nele, que ele ficou molinho, precisou os soldados ajudar ele a andar. Ele gritou: epa, eu sou cidadão romano, não é assim não. Lá em Filipe também, quando ele foi preso, que mandaram os soldados, epa, eu sou cidadão romano. Não é assim que a banda toca, não. E aí ficava todo mundo assustado: o cara é cidadão romano, peraí, é assim não. Aqui em Icônio não era assim. Não adiantava nada ele dizer que era cidadão romano. Por quê? Porque Icônio tinha essa característica. Icônio era uma cidade grega, governada por gregos, e cuja a lei era a lei grega. Então, Paulo estava pregando o evangelho, e se ele fosse chamado para responder, ele não podia dizer: epa, peraí, não se metam comigo não, que eu sou cidadão romano. Esse negócio aqui não dava certo. Por quê? Por conta dessa situação. Então, assim era Icônio. Mas Paulo, apesar disso, se eu vim pregar o evangelho, se numa cidade grega com governo grego ou numa cidade romana, não importa. E a perseguição veio, e quando planejaram apedrejá-lo, então ele correu. Veja que diz o texto que Antioquia da Pisídia, muitos creram, tanto judeus como gentios. A palavra gentil aí, Helen, no grego é Helen de helenista grego. Então você tinha aí muita gente, tanto judeu quanto gentil. E aí Paulo sai de Icônio, não é? Desta cidade, vamos dizer assim, independente, tá certo? E vai para Listra. E a partir daí, e apesar disso, no verso 3, eu li na versão NVT, é um pouco diferente de vocês. Aí na versão Nahara tem assim, no verso 3, entretanto. Mas quando eu li assim, no verso 3 de Atos 14, ainda assim. Veja, eu usei essa versão porque
essa expressão eu queria destacar. Ainda assim como? Apesar do veneno dos judeus, apesar da mente dos gregos, apesar da perseguição, os apóstolos, né, e é interessante que Lucas trata Barnabé também quando apóstolos, passaram bastante tempo ali falando corajosamente. Ou seja, Paulo, Barnabé não podiam invocar a sua condição de cidadão romano, não podiam, porque era uma cidade governada sob as leis, sob a égide da lei grega, tá certo? Mas eles, apesar dessa perseguição, eles ainda assim passaram bastante tempo ali falando corajosamente da graça do Senhor, que confirmava a mensagem deles, concedendo-lhe poder para realizar sinais e maravilhas. Queridos, Paulo e Barnabé não falavam apenas da graça do Senhor, mas eles também confiavam na graça do Senhor. Eles sabiam que o Senhor era com eles. E a gente precisa, às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente esquece disso. Que nós temos a graça, mas nós precisamos confiar na graça, nós não podemos perder de vista que o Senhor é conosco, a graça do Senhor está conosco. Ainda assim, os apóstolos passaram bastante tempo ali. A chave para a estabilidade emocional, queridos, ou para se cultivar a força espiritual, para não se entrar em pânico, ou para desistir, ou achar que está perdendo, a chave é confiar na graça do Senhor. Não só pregar a graça, não só crer na graça, mas confiar na graça do Senhor. Porque se Paulo e Barnabé, meus irmãos, não tivessem confiado na graça do Senhor, aquela mesma graça sobre a qual eles pregavam e pela qual eles viviam, não é? Eles, primeiro, nesses tempos de popularidade, eles seriam ou ficariam orgulhosos, não é? E aí se perderiam, ou então em tempos de dificuldades eles sucumbiriam no desespero e aí desistiriam. Porque a graça é que nos dá esse equilíbrio. Então, assim como Paulo e Barnabé, eu e você, nós podemos confiar no Senhor. Nós podemos aprender a fixar os olhos na palavra de Deus, olhando para o Senhor e para a sua palavra, olhando para Cristo, confiantes na revelação da palavra. Nós não podemos olhar para nós mesmos. Nós não podemos olhar para as pessoas, nós não podemos olhar para as circunstâncias, porque se a gente fizer assim, emocionalmente, nós seremos abalados. Mas nós precisamos pregar a graça, crer na graça e viver a graça. Ainda assim, eles permaneceram muito tempo lá em Icônio, pregando a palavra, apesar da perseguição, apesar de não poder invocar a cidadania romana. Mas aí as coisas vão caminhando, a perseguição vem muito. Quando eles ficam sabendo que agora estão se juntando para apedrejá-los, aí eles vão embora, que agora o negócio ficou ruim. Veja, e por que fugiram? Irmãos, a gente precisa ter o discernimento, o equilíbrio emocional para perceber quando é a hora de mudar de rumo, quando é a hora de fazer diferente do que estamos fazendo. Paulo tinha um ministério enorme pela frente, como teve. Imagine se nessa perseguição, não, a gente vai ficar aqui, se apedrejar, que apedreja. Se a gente morrer, morreu por Cristo. Sim, mas veja quanto ele teria perdido de ministério e de obra se tivesse sido apedrejado e morto lá
em Icônio. Na primeira viagem, depois teve a segunda, teve a terceira, depois a quarta, que diz que é aquele que foi preso para Roma, todo o ministério, as cartas que ele escreveu depois da primeira viagem. Então, a gente tem que perceber isso. Tem hora, há tempo para tudo debaixo da terra, diz Salomão. Então, tem hora que eu preciso atentar. E foi isso que Paulo fez. Não foi covardia, não foi desconfiando da graça de Deus. Foi porque ali não era mais o momento. Então, ele sai de Icônio e chega em Listra. E lá ele faz um trabalho maravilhoso. Muita gente se converte. É algo espetacular. E se você perceber, quando ele chega em Listra, ele está pregando uma cena muito parecida com lá na porta do templo, quando Pedro manda um aleijado levantar e orar. Acontece aqui. Paulo está pregando e olha e vê um aleijado e percebe que ele tem a fé suficiente para ser curado. E Paulo diz: levanta e anda. Igualzinho Pedro fez. Quando isso acontece, o povo diz: os deuses estão entre nós. Tem a versão que diz Zeus e Hermes, tem a versão que diz Júpiter e Mercúrio. São os mesmos deuses. Zeus e Hermes era o deus grego e Júpiter e Mercúrio era o deus romano. Mas o mesmo deus. Júpiter equivale a Zeus, Hermes equivale a Mercúrio. Um era o deus supremo dos gregos, Zeus, o outro era o deus supremo dos romanos, Júpiter. Um era o mensageiro dos deuses, Hermes para os gregos e Mercúrio para os romanos. Mas, no contexto mitológico, tanto o romano quanto o grego eram os mesmos. Então, ele diz: os deuses estão entre nós. Zeus, aí eles se referiam a Barnabé, e chamaram Paulo de Hermes ou de Júpiter. Por quê? Porque Paulo era o que pregava, era o que falava. Então, ele era o mensageiro dos deuses. Então, Paulo era Hermes ou Mercúrio. E aí, quando eles veem esses milagres, eles querem adorar a Paulo e a Barnabé como se fossem deuses. E dá trabalho a Paulo para que demover eles dessa ideia. E por que isso, queridos? A gente, às vezes, lê a Bíblia e muitas vezes a gente não tem o contexto histórico. Ou pelo menos, nesse caso, mitológico. Diz a lenda que, numa determinada época, 2 séculos antes desse evento, Zeus e Hermes estiveram em Listra. E ninguém reconheceu ele da cidade, não deram pousada a ele, não alimentaram, e eles ficaram muito zangados. Somente um casal de idosos, não é, que acolheram a eles. Então, eles, Zeus e Hermes, ficaram irados e destruíram, matou todo mundo na cidade, menos esse casal. E isso era a história popular na cidade de Listra. Quando isso acontece, o que é que vem à mente? A mesma coisa. Os deuses estão entre nós, igualzinho como no passado, só que dessa vez a gente não vai cometer o mesmo erro. Qual o erro? Não reconhecer eles e deixar para lá. A gente vai sim fazer o que é digno dos deuses. A gente vai fazer aqui cultos, a gente vai fazer holocausto, a gente vai fazer festa para esses deuses. Por quê? Porque da outra vez isso não aconteceu e eles dizimaram a cidade. Por isso, então, a insistência dos cidadãos de Listra em adorar Paulo e Barnabé. E deu dificuldade, tiveram dificuldade para eles acabarem com esse negócio. E percebam, meus irmãos, como a humanidade é. No momento, Paulo e Barnabé estavam sendo tratados como Deus. Rapaz, você lê meus pensamentos. Né? Paulo e Barnabé é tratado como um Deus. Quando eles mostram para o povo que eles não são Deus, são seres humanos como eles, e quando eles pregam e vivem a verdade, o que é que faz? O que é que eles fazem? Perseguem, apedrejam e matam, ou tentam matar. Então, outra lição que a gente pode
tirar daqui é que, agora em Listra, é que quando você mostra para o povo que você é gente, e que você vive a verdade, e que você prega a verdade, eles vão atrás de você, e se puder vão te matar. Tal qual fizeram com Paulo. Eram deuses, foram tratados a pão de ló. Quando Paulo mostrou para eles que eles não eram deuses, olha, é gente como a gente, e agora está no meio da gente, e agora vem pregando a verdade, vivendo, vai complicar. Já viu esse negócio? Você está num ambiente onde só tem corrupto. Se tem um que não é corrupto, todos os corruptos vão dar um jeito de dar fim a esse que não é. Por quê? Porque ele ali no meio, ele vai poder até falar, dizer, olha, eu não sou corrupto é fulano, por isso, isso e isso. Eu não tenho nada. E ele fica livre para falar. Então, vamos tirar esse cara do nosso meio, não é assim? A gente vê aí no dia a dia. Exatamente o que aconteceu com Paulo. São os deuses, vamos adorar, vamos fazer sacrifício, etc. Não são deuses, é gente como a gente. Ainda por cima vem falar a verdade e pregar a verdade. Peraí. E aí, queridos, Paulo é apedrejado e tido como morto. Há quem diga que ele se fingiu de morto para acabar o apedrejamento. Há quem diga que ele efetivamente morreu e Deus o ressuscitou. Em uma ou outra situação, o fato é que Paulo ficou muito ruim. Eu li um comentário um dia desses que Paulo tinha um apelido de nariz de tucano. E possivelmente era porque nesse apedrejamento, certamente, não era era pedra grande, fraturava os ossos, matava a gente com apedrejamento, fraturou o osso da venta e não tinha, como é pitangui, né, o cirurgião plástico daquela época, ele ficou com a venta troncha. Então, esta era a condição. Viva o Evangelho. Deixe o povo ver que você é crente e que é gente, que você vai ser perseguido. E se você não cuidar, você vai ser morto. E vou repetir, Paulo estava no centro da vontade de Deus, fazendo exatamente aquilo que Deus queria que ele fizesse. Mas o texto que nós lemos, não é? A partir do verso 19, diz que vieram os judeus, veja, o serviço secreto funcionava, né? O pessoal lá de Icônio e da Pisídia descobriram que Paulo estava em Listra. Eles vieram de lá, se juntaram com os de cá e apedrejaram a Paulo. Não deu tempo dele fugir aqui, como aconteceu em Icônio. E aí pegaram ele, arrastaram e jogaram no lixão da cidade. Não sei se vocês sabem, mas naquela época você não tinha banheiros como a gente tem hoje, fossas sépticas. Então se utilizavam os baldes e depois se recolhiam esses baldes e jogava no lixão. Então literalmente Paulo foi arrastado e jogado no meio do excremento humano, que era o lixão da cidade. Veja, alguém, o apóstolo do Senhor, no centro da vontade do Senhor, pregando o evangelho do Senhor, pregando a graça de Deus, vivendo conforme a graça de Deus, crendo que a graça o sustentava, estava agora jogado, tido como morto no meio de excrementos. Você está achando ruim a sua vida? Está reclamando? Depois que eu fui crente, eu sempre digo essa frase: depois que eu me tornei, que Jesus me chamou, eu tive paz, mas nunca mais na vida eu tive sossego. Não é verdade? Observe, porque vocês sabem, Satanás é o cão, né?
É ou não é? E não tem jeito. Quanto mais você faz a obra, com mais dedicação, com mais amor, mais ele vem em cima de você. Uma igreja que tem problema, confusão, não sei o quê, é porque Satanás bota os dedos dentro para formar essa confusão. Uma igreja que não tem problema, tranquilidade, é porque Satanás está muito satisfeito com o trabalho da igreja e aí não vai criar problema nenhum no meio. Pode ficar certo. Se você está sem tribulação, se você está a vida muito sossegada, repense a sua fé. Repense. Porque quando você faz a obra com dedicação, com amor, com zelo, Satanás não gosta. E ele manda os anjos dele em cima de você. É uma doença, é a perda do emprego, problemas familiares, enfim, uma série de coisas. Às vezes é o chefe, não perde o emprego, mas não tem mais sossego. Não vou falar nem da sogra, né? Então, mas é exatamente isso. Quanto mais você está perto do Senhor, quanto mais você está no centro da vontade do Senhor, mais Satanás vem em cima de você. Mas o que dá estabilidade emocional a você é exatamente você crer e viver pela graça do nosso Deus. A gente não perde o equilíbrio, queridos, porque este equilíbrio é dado pelo Senhor. Nós precisamos fazer a obra. Nós precisamos ter cuidado para que nós não nos envaideçamos, a gente não infle. O reverendo Francisco Leonardo, professor lá do seminário, Alice não estudou com ele não sabe quem é, só de ouvir falar. É o reverendo Chiquinho. E ele, no sotaque alemão, holandês dele, né, ele tinha um sotaque assim, ó irmão, tem muito crente que sofre de balonicídio. Sabe o que é balão, né? Aquele balãozinho de ferro. E aí ele vai inchando. E quando ele está bem cheio, aí Deus vem com, ele usava um espinho de laranjeira, aí dá um toquezinho assim, irmão, aí se acaba tudo. A obra eu tenho que fazer, eu tenho que estar no centro da vontade de Deus, eu tenho que crer na graça do Senhor, tudo isso, mas com humildade. Porque a gente não pode perder de vista que quem faz a obra é Deus. Spurgeon diz, abre aspas, não é minha essa frase, é dele, diz assim, que é Deus quem realiza a obra e Ele pode continuar a fazê-la sem a sua ajuda, a gente ajuda. E saiba que Ele será capaz de continuar fazendo por outros meios, sempre que Ele te reduzir de tamanho. Você acha que é o cara? Cuidado. Porque a obra vai ser continuar feita e Ele pode te apertar. Paulo sabia disso. Por isso, quando os sacerdotes quiseram fazer culto e adoração, eles não faça isso não, e fizeram de tudo. Por quê? Se você voltar um pouquinho, acho que é no capítulo 12, a partir do verso 20, onde tem a morte de Herodes, você vai ver que exatamente isso. Herodes se vestiu com o seu traje de gala e fez uma discussão lá, e a turma diz assim, o Deus Herodes está entre nós. E ele gostou disso, se envaideceu desse, e diz o texto que ele adoeceu, foi ferido de morte pelo anjo, e tem até uma música que diz assim, né, foi comido de bicho, né? Herodes foi comido de bicho e morreu ali. E Paulo estava lá. Se você pegar no finalzinho da descrição do texto, veja aí verso 12, a partir do verso 20, acho que é no finalzinho, no mesmo instante um anjo do Senhor feriu por ele, é o verso 23, por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes expirou. Entretanto a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém e levando também consigo João, apelidado de Marcos. Veja que nesse evento de Herodes,
Barnabé e Paulo estavam lá. E eles sabiam exatamente o que acontecia com gente que se vangloriava. Trazia a glória que era devida a Deus, tentava trazer para você mesmo. Paulo tinha essa consciência. E você vê isso nos escritos de Paulo. Não é? Paulo sabia disso. Quando ele escreve 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 10, ele diz assim: o que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação do que qualquer outro apóstolo, e, no entanto, não fui eu, mas Deus, que em sua graça operou por meu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês já creram. Então, veja, Paulo diz assim, eu trabalhei mais, ele tinha consciência que ele estava trabalhando duro. Eu trabalhei mais do que todos eles, os apóstolos todos, mas não fui eu. E não importa se sou eu que estou pregando ou se são os outros apóstolos. Por quê? Porque quem faz a obra é Deus. E é isso que nós precisamos, queridos, ter esta consciência. Deus nos chamou para fazer a obra. Então nós auxiliamos Deus na obra, um privilégio. Mas é Deus que faz a obra. E apesar de nós, Ele faz a obra. Não deixe esse negócio chamado vaidade crescer dentro de você. Não deixe. Tem um filme antigo, alguns, acho que Cláudio já viu, porque pela idade dele, é o Advogado do Diabo. E no final, é a última frase do filme, Al Pacino, ele interpretava o diabo. Depois, aí ele lança lá uma proposta para o advogado, um advogado. E o cara se negando a fazer as coisas, não quero, isso não, exatamente pelas experiências que ele tinha passado. Aí o diabo solta uma proposta. Aí os olhos do cara chegam a brilhar. Então, aí sai. Mas o diabo percebeu que ele baqueou, né, com aquela proposta. Aí ele sai, não, eu tenho audiência, sai correndo. Aí Al Pacino, que interpretava o diabo, diz assim, a vaidade, o meu pecado preferido. Se você olhar, queridos, é através da vaidade que vem todos os outros pecados. É exatamente isso. A gente, a nossa vida, todos os outros pecados vêm por conta da nossa vaidade. E o diabo sabe disso. O diabo sabe disso. Então, o que é que a gente tem aqui? Dois homens, Paulo e Barnabé. Primeira viagem missionária, fazendo a obra de Deus, no centro da vontade de Deus, fazendo exatamente aquilo que Deus mandou e queria que ele fizesse. Apesar disso, perseguidos, sujeito a prisões, apedrejado. Paulo foi apedrejado e tido como morto, fugindo de cidade em cidade. E eles pregavam o quê? A graça de Deus. Mas eles não só pregavam a graça de Deus, eles criam na graça de Deus. E mais, eles confiavam na graça de Deus. E quando a gente traz para a vida da gente, é isso que eu tenho que fazer. Pregar a graça, crer na graça e confiar na graça. Porque quando a gente faz isso, o diabo vem em cima da gente. Perseguições virão, sofrimentos virão. Mas Jesus não nos prometeu jornada tranquila. Ele nos prometeu chegada certa. Chegar ao final da jornada com vitória. Mas o percurso é luta, é guerra. Se você não enfrenta dificuldades, se você não passa por provações,
repense a sua fé. Repense a sua fé. Porque o Filho de Deus, que faz a obra do Senhor, conforme a vontade do Senhor, e para a glória do Senhor, vai passar, como diriam os nossos irmãos pentecostais, por estreito. Mas é assim mesmo. O Senhor Jesus Cristo mesmo que o quê? Paulo mesmo aqui no texto diz aqui que importa no finalzinho. Veja aí. Acho que é o verso 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Não é pouca tribulação, é muita. Mas alguém assim pôde olhar para a eternidade e dizer: a vida que agora vivo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E diz assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É alguém que vivia esta vida vendo o céu. E quando alguém vive esta vida vendo o céu, essa vida é besteira. Tanto as bonanças, o bem-estar, quanto os sofrimentos. Porque quem vive essa vida contemplando a eternidade, sabe que o que está lá é infinitamente melhor do que isso que nós temos aqui. E Paulo vivia esta vida vendo a eternidade. Muitas vezes nós vivemos essa vida olhando para esta vida, agarrado a esses 70, 80 anos, não é verdade? E aí, quando chega a doença, quando chega o sofrimento, quando chega a perseguição, a estabilidade emocional vai para o espaço, se desespera, é uma agonia. Por quê? Porque não vive esta vida contemplando a eternidade. Porque até prega a graça, mas não acredita muito na graça e nem vive pela graça. Não era assim com Paulo. Paulo era um homem feliz, contente. Se você abra aí, é impressionante. Eu estou ficando velho, mas eu acho que é segundo, mas eu sou mais novo que tu, né, Cláudio? 2 Coríntios capítulo 11, diz assim, deixa eu ver aqui o verso, acho que é o 22, 2 Coríntios, são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Ele falo como fora de mim. Eu ainda mais. Aí ele começa. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado. É essa daqui de Listra, né? Em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo de patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, com fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Cara, esse bicho é crente mesmo? Deus não está vendo a situação desse cidadão, não? Pois é, esse é Paulo. Diante de tudo isso aqui. Aí ele diz, além dessas coisas exteriores, a que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas, ou seja, fora todo esse sofrimento pessoal da minha vida, da minha carne, eu ainda me preocupo com as igrejas, não é? Quem enfraquece, quem também que não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito, seja bendito, sabe que não minto.
Ou seja, eu estou fazendo a obra, eu estou sofrendo, estou sendo perseguido, mas não estou nem aí, porque a mim importa fazer a vontade de Deus. Não sei como está a tua vida, mas se você olhar pela descrição do que Paulo passou aqui, nesse capítulo 11 de 2 Coríntios, você vai ver que talvez tu estava um pouquinho longe de Paulo, mas ele estava fazendo a obra, e ele sabia que tudo isso era por conta da obra de Cristo. Queridos, que Deus nos dê a graça, nos dê poder do alto, porque sem Ele a gente não consegue, para viver um evangelho genuíno, que Ele nos dê poder para pregar a graça, para viver a graça, para crer na graça, mas acima de tudo, viver pela graça, porque vivendo pela graça, tudo isso aqui que Paulo passou, a gente passa em alguma medida no dia de hoje, mas como Paulo, a gente olha para a eternidade e diz, estou só esperando o dia, e lá não se compara a isso aqui. Que o Senhor nos ajude a viver esses dias maus. E eu digo sempre lá na turma, quando eu ensino Apocalipse lá no IBN, crente que conhece a palavra de Deus não ora por dias melhores, não ora para que Deus melhore esse mundo, porque o Senhor Jesus Cristo já disse que não vai melhorar, vai ser de pior a pior, não tem como melhorar. Quem conhece a palavra ora Maranata. Essa é a oração do crente. E crente que vive pela graça, vive esta vida, vendo a eternidade, e vivendo assim, apesar de dar glórias a Deus, como Paulo fez, não tenta retirar de Deus a sua glória, e prega o Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe, queridos. Opa. Glória a Deus. Amém, irmãos? Irmãos, vamos ficar de pé, vamos louvar o nome do Senhor. O hino é 88, Amor Perene. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao mando Criador, e nem o ardente sol rompido no levante trouxera a terra e ao mar a
nosso presbítero Cláudio, que possa orar. Em seguida, empretarei a bênção sobre a igreja. Santo e bom Salvador, querido Deus, agradecemos, Senhor, tua bondade em nos fazer, através do teu Espírito Santo e Deus, nos conduzir à tua casa, para ouvir a tua palavra, para aprender mais de ti, ouvir teus desígnios, ensinos, Senhor, teus mandamentos. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de estar sempre em tua presença. Agradecemos tua mão poderosa que tem nos conduzido em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por não desistir de nós. Obrigado, Senhor, por vir até nós, Senhor, apesar de nós. Abençoa cada família aqui representada. Abençoa, Senhor, especialmente aqueles, Senhor, que, atendendo ao teu chamado, buscam exercer seu trabalho, como fez o teu servo nessa noite, vindo falar a tua palavra e apenas tua palavra. Abençoa ele e sua família. Agradecemos esse cuidado também, essa obediência do teu servo. Se conosco, Senhor, dá-nos discernimento nessa vida. Dá-nos, Senhor, a segurança, a certeza do teu cuidado, a esperança da tua volta. Usa-nos, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Esvazia-nos, Senhor, do que te desagrada. Que tu cresça, Senhor, em nós diminuamos. Obrigado, agradecemos no nome que está acima de todo nome. Agradecemos e oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Redentor e Rei. Amém. Receba a bênção, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e consolações do Divino Espírito Santo repouso sobre essa igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Sentar um instante, por favor. Irmãos, eu quero fazer uma propaganda aqui. O presbitério de Garanhuns, o sínodo de Garanhuns, né, em conjunto, conseguiu trazer para uma parte do congresso. Todo ano, a Igreja Presbiteriana do Brasil ele faz um congresso lá em São Paulo, lá na cidade de Águas de Lindóia. E aí são 3 dias, são vários pregadores. E nós estamos trazendo assim, é um mini congresso. São os 2 preletores que estiveram lá agora em junho, e estão vindo agora em setembro para cá, para a cidade de Garanhuns, para esse congresso que a gente está, o presbitério de Garanhuns e o sínodo de Garanhuns está apoiando. Então, dia 16 de setembro. Essa é a data, é o 3º domingo, também é o dia da escola dominical. É o dia que o presbitério, em sua reunião ordinária, já há alguns anos, resolveu que, então, todo o presbitério, nós fechamos as nossas igrejas na escola dominical e nós vamos lá para o colégio 15 de novembro fazer uma grande escola dominical. E aí, esses preletores também vão estar lá. Então, começa o congresso no sábado à tarde, sábado à noite e domingo também. Vai acontecer lá no colégio 15 de novembro, tá certo? E nós esperamos contar com a presença de todos. Não que o pastor Alisson não pregue bem, mas é bom a gente ouvir outros pregadores, né, outra maneira de expor e tudo mais. Então, o reverendo André Monteiro, não é, e o reverendo Jean Chagas, eles vão estar conosco nesses 2 dias. Aí vamos ter, então, oficinas. E vai ser um momento muito edificante para a igreja. Então, nós contamos, o presbitério de Garanhuns, o sínodo de Garanhuns, conta com a presença de todos vocês. Que Deus, orem por esse evento, para que Deus abençoe e estejamos juntos lá. É um momento também de comunhão, de congraçamento de todas as nossas igrejas aqui do presbitério. Aproveitando também, ainda dentro do mesmo assunto, a esposa do presbítero Alexandre já fez esse reforço, né? Então, para quem quer participar então do coral, todas as segundas aí, presbítero, no Salão Nobre do Colégio 15, então está acontecendo. Houve o segundo agora, segunda
Amanhã fazem 8 dias, então todas as segundas estão, senhor, às 19 horas no Salão Nobre, tá bom? Então quem quer participar, ela até reforçou e disse, olha, se aquele grupo que ela veio, né, que falou sobre louvor, da importância do louvor, se alguém daquele grupo quiser participar, todas as segundas-feiras, e já vão apresentar já no aniversário do presbitério, e ela disse que já tem dois convites para a apresentação então do coral do presbitério. Então, quem quiser participar, amanhã no Colégio 15, às 19 horas, no Salão Nobre, tá bom? Nós queremos agradecer a presença dos nossos visitantes. Nós temos, além dos nossos irmãos que foi mencionado pelo presbítero, que veio com ele, né, o filho, o Daniel, o Alexandre também, não é isso? Alexandre e também o nosso irmão Jadelson. Quem mais está nos visitando? Sim, nossos irmãos ali atrás. Clara, sua mãe, agora o nome da mãe eu não decorei ainda, irmã, perdoe. Seu nome, irmã? Jane, e o nosso irmão Júnior também está conosco, né? Então, mais alguém está nos visitando? Não, somente, então todos, a igreja diz, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês. Os dias de culto, e próxima terça-feira nós teremos a diaconia à frente do momento na condução do culto de oração, quinta-feira doutrina, e na quinta-feira, queridos, nós estamos estudando sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente. Nós queremos fazer esse convite a você também, tanto na terça quanto na quinta, às 19 horas. No domingo, escola dominical, às 9h30, todos são convidados. Tivemos uma escola dominical com vários visitantes, esperávamos hoje à noite, mas somente a família, nosso irmão Júnior esteve conosco agora, tanto pela manhã, agora à noite, mas queremos que os irmãos reforcem esses convites também aos seus vizinhos, a outros familiares, outras famílias, para que estejam também ouvindo e aprendendo mais da palavra do Senhor. Então, no domingo à noite, se Deus permitir, estaremos com mais outro momento para adoração em convocação solene para o culto do Senhor. Mais algum aviso, meu irmão? Não? Nós vamos até a porta, então, e o presbítero Alexandre, o presbítero Janduí, para saudar os irmãos e conduzi-los aqui ao nosso cafezinho, tá bom?